Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você. E hoje nós vamos falar de contaminação de leite. Na verdade, eu vou dar o exemplo de contaminação do leite, mas isso é válido para contaminação de qualquer alimento que você vai consumir. E aí me conta uma coisa. Você é daqueles que pensa que, vai ferver mesmo? E por isso pode ter qualquer contaminação que seja? Você acha que uma matéria-prima de melhor qualidade fornece lá no final do processamento um produto de melhor qualidade também? Fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos falar sobre tudo isso, é rapidinho, eu volto já já. Muito bem, já de volta, falando então hoje sobre contaminação de leite. Bom, em primeiro lugar, o leite ele tem uma microbiota natural que é benéfica. A glândula mamária, no local da produção de leite, ali na região dos alvéolos, que são estruturas importantes no processo de produção de leite, ali naquele local, a glândula é estéril, não existe contaminação própria lá. É um ambiente estéril, sem contaminação, a não ser que a mãezinha que esteja produzindo esse leite tenha uma infecção, né? Que normalmente a gente chama de mastite. Mastite, na verdade, é a inflamação da glândula mamária, provavelmente uma inflamação provocada por uma infecção, mas pode ser outro motivo também dessa inflamação. Então, normalmente, uma vaca ou qualquer outra fêmea que esteja com mastite, é provável que ela tenha uma infecção na glândula mamária. Nesse caso, o leite vai sair com uma contaminação, talvez até por algum micro-organismo não desejável, algum micro-organismo patogênico ao ser humano, mas não é isso que acontece na maior parte das vezes. Por lei, todas as vacas e todas as fêmeas produtoras de leite para consumo humano devem ser saudáveis, devem estar saudáveis. Então, acredita-se, entende-se que se uma fêmea é produtora de leite para consumo humano, essa fêmea tenha uma glândula mamária estéril. Por outro lado, quando esse leite é ordenhado, esse leite passa pelo canal do teto e ali sim existem micro-organismos bons, benéficos para a vaca ou para essa fêmea, micro-organismos que ajudam a manter um ambiente favorável, inclusive para evitar a entrada de micro-organismos que são patogênicos. Mas são micro-organismos e, como qualquer micro-organismo, fazem metabolismo. Então, quando o leite é ordenhado, esse leite já sai do teto com uma contaminação própria. Não é um micro-organismo patogênico ou não são micro-organismos patogênicos, porém, esses micro-organismos, se eles se proliferarem de uma forma muito rápida e muito acentuada, pode acontecer do leite estragar, porque o resíduo microbiano normalmente tem ácidos e esses ácidos alteram o equilíbrio da emulsão que é o leite. Leite é uma emulsão. O leite tem água na sua maior parte e sólidos, que são proteínas, carboidratos, a lactose é o principal, gordura, sais minerais, vitaminas. Só que quando o leite sai do teto da vaca, sai pelo teto da vaca, nós não sabemos quem é quem. Eu não sei quem é água, eu não sei quem é proteína, eu não sei quem é carboidrato, porque tudo está numa emulsão, tá tudo junto. Porém, quem mantém essa emulsão são as proteínas do leite. Mas para as proteínas fazerem o leite permanecer nessa emulsão, essas proteínas precisam estar inteiras, intactas, não podem estar desnaturadas, não podem alterar a sua conformação bioquímica natural. E quando as bactérias se proliferam de uma forma rápida, de uma forma excessiva, usam a lactose como fonte de energia para essa proliferação, produzem ácidos a partir dessa lactose, o principal é o ácido lático, esse pH do leite vai alterando, o leite vai se tornando mais ácido e a acidez pode desestabilizar essa estrutura da proteína, então a proteína sofre uma desnaturação
E ao sofrer desnaturação, o leite perde essa emulsão. E aí vai haver a separação dos componentes do leite. Aí eu vou ver proteína, por exemplo. O coágulo que a gente vê quando a gente fala assim, ih, o leite azedou. Se você nunca viu um leite azedo, faça uma experiência na sua casa. E antes de eu te falar sobre a experiência, tá gostando desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui, tá bom? Então, se você nunca viu um leite azedo, faz o seguinte, coloca um pouquinho de leite num copinho, coloca lá no micro-ondas para ele ficar quente. Não precisa ser pelando, um quente mais que morno. Joga vinagre, você vai ver que ele vai coagular. Você desestabiliza a proteína quando faz isso, quebra a emulsão e o coágulo que você vai ver nada mais é do que a proteína ou as proteínas do leite, a maior parte das proteínas do leite com a gordura. E o que ficou líquido, meio esverdeado, meio amarelado, tem muita lactose nesse líquido, tem uma boa parte de água, alguns sais minerais, vitaminas, um pouquinho de proteína, um tiquitinho de gordura. Mas enfim, você vai conseguir visualizar essa desestabilização. Então, voltando para a nossa contaminação. Quando o leite, mesmo que ele esteja contaminado por micro-organismos benéficos, por micro-organismos bons, se esses micro-organismos se proliferarem de uma forma rápida, eles podem produzir ácido lático ou outros ácidos a partir dos carboidratos do leite, e promover uma desestabilização dessa emulsão e o leite vai ter aquele aspecto de leite azedo. Esse é um dos problemas. Um problema maior do que isso é que esse leite pode, durante todo o seu fluxograma de fabricação, ganhar micro-organismos agregados dos mais diferentes ambientes. Da água que foi utilizada para lavar a ordenhadeira, da água que foi utilizada para higienizar o teto do animal, do próprio teto, se esse teto tem resto de terra, resto de fezes aderido a ele, do próprio ar, da mão do ordenhador, dos equipamentos utilizados no processo de ordenha, enfim, tudo que está ao redor pode desencadear mais uma contaminação para esse leite, pode agregar contaminação no leite. E nem sempre os micro-organismos que entram dessa forma são benéficos. Alguns podem ser patogênicos. Alguns podem ser ainda mais deteriorantes do que os próprios micro-organismos que estão no canal do teto. Então, é muito importante que assim que o leite for ordenhado, que ele seja resfriado o mais rápido possível para evitar uma proliferação microbiana exagerada. Em condições favoráveis, em condições adequadas, uma bactéria pode dobrar a sua população em 20 minutos. Então, imagine o seguinte, se o leite tinha aproximadamente 10.000 unidades formadoras de colônia por ml, o que é unidade formadora de colônia, Nayá? Para quem já esteve num laboratório, a gente costuma fazer lá no laboratório cultura microbiana num vidrinho, numa vidraria de laboratório chamado placa de Petri. Então, a gente coloca o material nutritivo aqui de bactéria, que a gente chama de agar, coloca a nossa amostra e as bactérias que estão nessa amostra vão começar a se desenvolver formando meio que bolinhas, algumas bolinhas bem redondinhas, outras nem tão redondas assim, de vários tamanhos, de várias colorações diferentes. Cada bolinha dessa tem milhares, milhões de bactérias. Uma bolinha dessa, independente do tamanho dela, é chamada unidade formadora de colônia. Então, quando a gente olha ali numa placa de Petri, a gente consegue enxergar aquela contaminação ali em cima, e isso é uma unidade formadora de colônia. Talvez você já tenha visto na sua casa um alimento embolorado. Uma colônia de bolor, um bolor que você vê ali, todo ele delimitado, aquilo também é uma unidade formadora de colônia, mas ele é de fungo e não de bactéria. É o que mais provavelmente você vai ter visto na sua casa se você nunca esteve numa aula de microbiologia. Bom, mas então voltando, vamos imaginar que um leite que tenha 10.000 unidades formadoras de colônia permaneceu fora de refrigeração por 5 horas. E com 20 minutos, o leite é muito nutritivo, a bactéria adora leite, ela encontra ali água, ambiente de nutrientes
E se ela encontrar a temperatura também, ela vai se proliferar de uma forma muito rápida. Então, imagina que em 20 minutos essa população dobrou, passou para 20 mil. Mais 20 minutos, 40 mil. Mais 20 minutos, 80 mil. Mais 20 minutos, 160 mil. Então, vejam que daqui para cá, 20, 40, 60 minutos, a população aumentou 8 vezes. Em 1 hora, a população já aumentou 8 vezes. Então, imagina fazendo essas contas aqui até chegar no tempo de 5 horas após o processo de ordenha. Um leite que ficou 5 horas fora de refrigeração. Nossa, Nayá, mas alguém deixa um leite 5 horas fora de refrigeração? Sim, deixa. Não deveria, mas a gente sabe que acontece. Né? Por exemplo, às vezes até na casa da gente, você esquece o leite em cima da pia, vai trabalhar, chegou na hora do almoço, fala, nossa, esqueci o leite. Dá uma cheiradinha, fala assim, não estragou não, e volta ele lá para a geladeira. E as bactérias foram se proliferando. Então, ficar fora da geladeira aumenta muito a chance de proliferação microbiana. Mas voltando aqui para o nosso assunto, depois eu vou ferver esse leite. Qual que é o problema de ter uma alta contaminação se depois eu vou ferver esse leite? Vamos ver então qual é esse problema? Pensa comigo o seguinte, eu não sei se você sabe sobre essa informação, mas existem 2 diferentes tipos de pasteurização do leite. Uma pasteurização chamada pasteurização rápida, que é a mais tradicional, que é o leite que normalmente a gente encontra no supermercado, e uma pasteurização chamada pasteurização lenta, que não é muito utilizada, principalmente em cidades que são um pouco maiores, né? São abastecidas por leites que são de marcas mais conhecidas. A pasteurização rápida consiste em pasteurizar o leite numa temperatura de 72 a 75 graus Celsius pelo tempo de 15 a 20 segundos e já resfriar após esse período numa temperatura de 4 graus Celsius. Então, existe um choque térmico. Na pasteurização lenta, o leite é pasteurizado na temperatura de 63 a 65 graus Celsius pelo tempo de 30 minutos, veja que aqui são 15 a 20 segundos, mas aqui 30 minutos, baixando praticamente 10 graus apenas. Eu precisei aumentar o tempo em muitas vezes. E depois também esse leite é resfriado para 4 graus Celsius. Então, é assim que funcionam os 2 tipos de pasteurização. Por que tem esses 2 tipos de pasteurização, Nayá? Porque esse aparelho aqui, ele é um aparelho muito mais barato, em unidades de beneficiamento de leite, que são de cidades muito pequenas, às vezes não é o foco ali de uma região, a produção de leite. Enfim, é possível e é permitido por lei ter o processo de pasteurização lenta, mas ele não é o processo... não é o melhor, não significa que seja ruim, mas ele não é o melhor. E por que ele não é o melhor, Nayá? Porque como o leite permanece em aquecimento por meia hora, existe uma grande destruição de vitaminas, existe uma grande desnaturação de proteínas, ao contrário do que acontece na pasteurização rápida, que com um tempo de 15 a 20 segundos apenas, não existe uma destruição nutricional significativa. Nos 2 casos, 100% dos micro-organismos patogênicos que podem provocar um dano ao consumidor, 100% deles são eliminados. Em qualquer tratamento térmico, na verdade, de qualquer produto, o objetivo do tratamento térmico, independente do binômio tempo e temperatura, sempre é destruir micro-organismos patogênicos, e com o leite não é diferente. Então, nos 2 casos, existe destruição de 100% dos micro-organismos patogênicos. Porém, não tem destruição de 100% de outros micro-organismos. Aqueles benéficos do canal do teto, alguns oportunistas ambientais,
esses não necessariamente serão destruídos em 100%. Sempre tem aqueles que são mais resistentes ao calor e que vão sobreviver mesmo nesses binômios tempo-temperatura colocados por lei. Uma diferença bem importante nos dois processos de pasteurização é que a pasteurização rápida, ela elimina 99,5% desses outros micro-organismos. Lembrando que os patogênicos sempre 100%, mas os outros 99,5%. Ou seja, sobra 0,5% da contaminação que eu tinha nesse leite. E a pasteurização lenta, Nayá? A pasteurização lenta destrói 95%. Então, veja só, na pasteurização rápida, sobra 0,5%. Na pasteurização lenta, sobram 5% dos micro-organismos. Eu tenho 10 vezes mais contaminação sobrando aqui quando eu comparo com a pasteurização rápida. Então, agora vamos pensar o seguinte: se inicialmente o meu leite tinha 10.000 unidades formadoras de colônia por ml, se inicialmente meu leite tinha 10.000 unidades formadoras de colônia por ml, e eu faço a pasteurização rápida, quantos micro-organismos sobram? 10%, se tivesse sobrado 10%, sobrariam 1.000. Se tivesse sobrado 1%, sobraria 100, né? Então, aqui, ó, 10%, 1%, sobraram 100. 5%, 0,5%, metade disso. Sobrariam 50 unidades formadoras de colônia por ml. E se fosse a pasteurização lenta? 10 vezes mais. 500 unidades formadoras de colônia por ml. Tá tudo bem? Bom, falando de legislação, lembrando que todas as vezes que eu falo para vocês de legislação, eu sempre estou usando a última legislação que entrou em vigor e, no caso, essas legislações que eu tenho falado aqui nesse vídeo, esses valores microbianos que eu vou falar agora para você se atende ou não à legislação, estão no decreto publicado em agosto de 2020, que estabelece normas relacionadas aos mais diferentes alimentos de origem animal. Então, agora vamos pensar aqui o seguinte: e se ao invés de ter 10.000 unidades formadoras de colônia por ml, lembrando que isso é padrão de leite cru tipo A, e se fosse um leite cru pasteurizado, um leite cru refrigerado, que é outro padrão de leite? Se fosse um leite cru refrigerado, quanto de contaminação a legislação permite? Até quanto a legislação permite que esse leite cru refrigerado tenha quando ele chega lá na unidade de beneficiamento? Hoje, a legislação permite 300.000 unidades formadoras de colônia por ml. Então, se eu vou pasteurizar esse leite pela pasteurização rápida, quantos micro-organismos sobram? 10%, 1%, 0,5%, metade disso. 1.500 unidades formadoras de colônia por ml. Esse leite, virando um leite pasteurizado, ele obedece à legislação? Sim. Leite pasteurizado, tá tudo bem com ele, ele obedece à legislação. Na verdade, a legislação, ela sofreu mudanças e hoje para o leite pasteurizado nem teria esse valor recomendado aí, ou esse valor determinado nessa contagem geral, que é chamada contagem padrão em placas. Hoje não tem mais esse valor, mas até ter mudado a legislação, o valor era de 40.000 para o leite pasteurizado e 500, menos que 1.000, metade que 1.000. 500 unidades formadoras de colônia para o leite pasteurizado tipo A. Então, antes da última legislação, né, os padrões eram esse. E se eu pasteurizar esse leite pela pasteurização lenta, quantos micro-organismos sobram? Sobram 15.000. Sobram 15.000, 10 vezes mais. Vejam que já aumentou bastante a contaminação.
Tá, então vamos continuar brincando. E se esse leite, quem produziu, quem processou, quem fabricou, pensa assim, vai pasteurizar mesmo, mata quase tudo. Vamos ordenhar essa vaca de qualquer jeito, não precisa preocupar com a higiene do ambiente, não. Não precisa preocupar em lavar o balde, não. Não precisa preocupar em fazer desinfecção, a sanitização dos equipamentos de ordenha, não. Pode fazer de qualquer jeito, depois vai pasteurizar mesmo. Lembra da história que eu comentei no comecinho? Vai ferver mesmo. E se ao invés de ter 300 mil, vamos colocar em amarelo aqui para destacar, ó. Esse leite tivesse 10 vezes mais contaminação, 3 milhões. E olha que eu vou te falar que isso aqui ainda é realidade de alguns produtores do leite encontrado em algumas regiões. Mesmo que não atenda a legislação, a gente sabe que tem produtor que não consegue mesmo atender esse padrão de legislação. Então, e se fosse esse leite com 3 milhões? Quantas bactérias ou quantas unidades formadoras de colônias sobrariam depois do processo de pasteurização rápida? 10%, 1%. 1% deu 30 mil, 0,5%, 15 mil. Viram como aumenta a contaminação que sobra? E se fosse uma pasteurização lenta? 150 mil sobrariam. Olha como um zerinho faz diferença. Quem disse que zero não faz diferença, hein? Olha como esse zero faz a diferença. Um zero a mais, vejam como mudou a cara desse produto. Agora ele não atende mais a legislação. Vejam que a qualidade da matéria-prima pode fazer com que esse leite passe a não atender a legislação, pensando na legislação antes dela trocar, né? Quando tinha um valor de contagem de padrão em placas. Vejam que se a matéria-prima tem uma baixa qualidade, mesmo fazendo tratamento térmico, pode acontecer do produto final também ter uma baixa qualidade. Inclusive, pode fazer com que o produto final nem possa ir para o consumo, nem possa ir para sua casa. Porque se fosse nos padrões, antes deles serem trocados, antes de tirarem da legislação o valor limite para essa contagem padrão em placas, se eu pensasse nessa penúltima legislação, esse leite aqui, ele não atenderia aos padrões. E aí, Nayá? E aí ele não poderia ir para sua casa. E aí ele teria que ter um outro destino lá no laticínio, talvez até jogar fora. Ou seja, a qualidade da matéria-prima é essencial para garantir uma boa qualidade de um produto final. Então, quando você for fazer uma comida na sua casa, por exemplo, você vai fazer uma sopa. Você vai descascar a batata? Tem que lavar a batata com bucha, água e detergente. Lavar a casca da batata antes de descascar. Por que antes de descascar? Porque se você pega a batata assim, você descasca essa parte aqui, essa parte que ainda não foi descascada entrou em contato com a sua mão. Conforme você vira a batata, aquela contaminação que estava aqui passou para sua mão e agora da sua mão vai passar para essa parte que está com a casca, que já está descascada. Então, é importante você lavar a batata com água e sabão, mesmo com casca, antes de descascar. Qualquer fruta é importante que você lave a casca com buchinha, com detergente, com água, enxague bem, mesmo que você vá descascar. Porque senão você suja a sua mão e ao virar para a parte do alimento que já foi descascada, a contaminação que passou primeiro para sua mão, agora passa para esse alimento e você vai ingerir tudo isso. E eu quero que você passe a observar a partir de hoje o comportamento das pessoas quando elas vão ao supermercado. Vou contar para vocês uma história que eu vivenciei, ninguém me contou. Um dia eu fui ao mercado, eu vi um andarilho, eu moro perto de uma praça. E em frente a essa praça tem um supermercado aqui na minha cidade. Eu vi um andarilho
saindo da praça, entrando no mercado, no meio do caminho, né? Antes de entrar no mercado, ele deu aquele, sabe aquele básico? Que faz assim e limpa na roupa? Fez. Vocês sabem que tem mais casos de tuberculose do que de dengue aqui no Brasil? Então, dobra a página, guarda a informação. Aí eu vi essa pessoa com essa mão, que ele fez assim, entrando no mercado. Esse mercado oferecia, já mudou, né? Hoje é mercado também, mas é outro mercado, mas na época era outro. Ele oferecia café para os clientes, então tinha uma garrafa de café com um copinho descartável que tinha acabado. Ele pegou um copinho do lixo, apertou a garrafa de café, tomou café, jogou o copinho fora e foi palpar a uva para comprar. Agora eu te pergunto, você que gosta de uva, você já puxou um gominho de uva do supermercado para experimentar antes de comprar? Imagina a mão das pessoas que tocaram essa uva que você está colocando direto na sua boca sem lavar. Sabia que o Mycobacterium, que é a bactéria causadora da tuberculose, pode permanecer horas nesse ambiente viável? Ah, Nayá, mas eu sou vacinado contra a tuberculose. Tá. Sabia que nem todo mundo cria resistência depois de ser vacinado? A maioria cria. Por isso que as vacinas funcionam. Mas sempre tem quem não cria. E se foi você que não criou? E se foi você que pegou essa uva, que tinha acabado de ter sido palpada por um indigente, coitado? É um problema social. Mas sem noção de higiene. Sem qualquer noção do perigo que ele está colocando as pessoas que vão palpar o mesmo alimento que ele palpou. E você já pensou, ou você já reparou quantas mães puxam movinha para dar para o filho que está no carrinho do mercado? Vão pensando. Olha o risco da transmissão de várias doenças. Depois que nós tivemos esse período de pandemia, eu acho que as pessoas se tornaram um pouco mais conscientes. Desculpem. Acredito que essa consciência tenha aumentado. Mas se você começar a perceber os hábitos de higiene das pessoas que estão ao seu redor, é assustador. Assustador. Pessoas soprando dentro do saquinho de pão para colocar teu pão dentro. Pessoas que com a mesma luva pegam a linguiça, que é crua, colocam no saquinho e te entregam, pesa e te entrega. E com a mesma luva pega o presunto que está pronto para consumo. Tudo isso está provocando uma cadeia de transmissão de vários micro-organismos diferentes. Mas, Nayá, você viajou agora. A gente estava falando de ferver e matar bactéria. Sim, mas cuidado com essa informação que eu te passei agora há pouco. Ferver elimina, graças a Deus, muitos micro-organismos, mas não 100%. Então, muito cuidado com tudo que você leva para casa, porque mesmo que você cozinhe, mesmo que você ferva, mesmo que você aqueça, os micro-organismos, pelo menos uma parte, ainda estarão lá. Então, você corre o risco, sim, de ficar doente. E aí, me conta. O que você achou dessa informação? Você sabia disso? Gostou? Já tinha parado para imaginar? Pessoal, uma bactéria se prolifera de uma forma muito rápida. A qualidade da matéria-prima é fundamental para garantir que o produto final também vai ter uma boa qualidade. Então, se você gostou, não se esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos, que logo, logo, mais vídeos vão estar aqui para você sempre aprender, porque afinal de contas, a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!